Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos estar trabalhando sobre os tipos de variações, tá? Então, para começar a nossa conversa, nós temos 4 tipos de variações. Nós temos as variações sociais ou diástricas, as variações históricas ou diacrônicas, as variações estilísticas ou diafásicas e nós temos também as variações regionais ou diatópicas, tá? Esse último item, as variações regionais ou diatópicas, a gente não vai estar estudando hoje, nós vamos estar estudando ela em uma próxima aula e ela vai ser dado ênfase então para ela, que será nas variações regionais, na nossa aula que vai ter esse tema, ok? Então vamos começar pelas variações históricas. O que é uma variação histórica ou diacrônica? É toda aquela mudança, né, nas palavras que ocorrem devido ao tempo aí. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei na aula anterior, referente ao vossa mercê, depois foi para vossa mercê e hoje é você? Muito bem. O vossa mercê, do vossa mercê até chegar no você dos dias atuais, né? Ele sofreu aí uma variação que demoraram longos anos até que de fato ocorresse essa mudança e o português e o você se estabelecesse no idioma, né, como no vocabulário correto, vamos dizer assim. Tanto que se a gente hoje fosse se dirigir para alguém usando o vossa mercê ou vossa mercê, como ele é um português quase que arcaico, é lá atrás, bem antigo, né? Algumas pessoas não saberiam nem o que significa, né? Se você não falar o que significa, que no caso seria o você, tá? Uma outra alteração aí que a gente teve também, que também é considerado histórico, eram as palavras antigamente, né? Que se usavam na escrita, a grafia delas, o PH, né? Escreviam com o PH, mas essas palavras, né, no som, elas tinham som de F, né? Por exemplo, farmácia se escrevia com PH. Durante o passar do tempo e com o uso contínuo aí do F, o F também acabou se estabilizando no vocabulário, houve essa mudança, né? E hoje em dia não se escreve mais farmácia com PH, e sim com F. Eu não quero estar aqui cometendo nenhum equívoco, né, nessa aula, mas nós tivemos aí uma reforma ortográfica no nosso idioma, no português. O que ocorreu nessa reforma? Palavras que eram escritas, né, utilizadas, enfim, entre países que têm o mesmo idioma, né, que é o português como sua língua oficial, entraram nesse acordo para que algumas palavras aí elas fossem escritas da mesma forma dentro desses países, né? Esse acordo ele começou a ser discutido, tanto que ele é conhecido como o Acordo Ortográfico 1990/2009. Ele começou a ser discutido lá em 1990 para que ocorresse essa mudança, mas ele só foi conseguido ter fim, né, em 2009. Palavras, né, que tinham o emprego do hífen, algumas perderam o hífen e outras acabaram adquirindo o emprego do hífen. O micro-ondas, por exemplo, nós escrevíamos ele junto. Hoje se escreve separado com o emprego do hífen, né? Então é micro, tracinho, ondas. Hoje se escreve dessa maneira. O trema, né, que a gente escrevia antigamente consequência, utilizava o trema, né? Vocês acabaram percebendo que durante a sua vida, essa palavra, o trema foi caindo em desuso, tanto que ele saiu, ele não está mais sendo utilizado. Consequência, a gente não escreve mais com trema. O trema, depois do acordo ortográfico,
ele está sendo usado apenas em palavras próprias, né? Como os sobrenomes, por exemplo, né? Sobrenome é uma palavra própria, então nesse caso, um substantivo próprio, nesse caso, ele é sim utilizado. Fora desse tipo de palavras, não. Então o trema também caiu em desuso. O acento agudo na palavra ideia. O acento agudo na palavra ideia também não existe mais. Também não se usa mais. Tem várias palavras que perderam o acento agudo. O circunflexo, da mesma forma, tem muitas palavras que perderam o acento circunflexo, né? Mas elas continuam com o mesmo som, né? E esse dado ele não é oficial, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo aí, esse acordo ortográfico, através do acordo ortográfico, esse tipo de palavra também possa ser considerado como uma mudança histórica, né? Porque veja bem, 1990 até chegar em 2009, foram aí 19 anos, né, de discussão e tentativas de acordo até chegar de fato, né, no resultado final aí do acordo ortográfico. Tá? Então essa aí, no meu ponto de vista, né, depois do acordo ortográfico, essas palavras elas entram numa mudança linguística histórica, mas não é nada oficial ainda, né? Quem sabe aí futuramente ela seja um dado oficial, mas para mim ela entra como um dado oficial, ela entra como uma mudança histórica, ok? Nós vamos passar para a próxima variação, que são as variações estilísticas ou diafásicas. O que é uma variação estilística? É uma variação de estilo comunicativo, né? É aquele estilo de conversa que você tem, por exemplo, com uma pessoa da sua família. Geralmente a gente tem um estilo de conversa com os nossos familiares, né? Um jeito que a gente fala com o pai, com a mãe, com o filho, irmão, marido, esposa, com os avós. A gente tem um jeito talvez até informal e carinhoso, né? É uma situação comunicativa. Só que o jeito que eu converso com o pessoal da minha família em casa, por exemplo, eu não vou poder conversar numa entrevista de emprego. Eu não vou poder me portar informalmente perante uma pessoa que eu não conheço quem é, né? Eu não posso conversar com ela de qualquer jeito, vamos falar assim, de qualquer jeito, porque eu não conheço. Então, nesse caso, né, conforme a situação comunicativa, eu terei que sim usar a forma culta do português e saber me portar diante dessa alternativa de comunicação. Eu tenho que saber diferenciar a forma de eu conversar em casa ou com os meus amigos numa ligação, por exemplo, né? Um tipo de ligação bem formal aí que eu ligo pro meu amigo. Como você tá? Né? Ele vai dizer, eu tô bem, tá tudo bem, né? Então é uma forma de comunicação, do estilo de comunicação, ok? E a nossa terceira opção de variação, então, que a gente vai trabalhar hoje, são as variações sociais ou diástricas, né? O que é a variação social? É toda aquela variação que sofre perante grupos específicos da sociedade. Imagine aí você, dois médicos conversando, usando palavras técnicas da formação deles. Provavelmente você não vai entender o que eles vão estar falando. Dois advogados conversando, se eles estiverem também falando palavreados técnicos da formação deles, você não vai estar entendendo quase nada do que eles vão falar. É um tipo de comunicação deles, né, do grupo social deles. Da mesma forma, os políticos lá no Congresso também tem toda uma forma culta, né, um padrão que eles utilizam lá para conversar entre eles. Os jovens têm uma linguagem específica dos jovens, né? Assim como os grafiteiros têm também um vocabulário, os funkeiros têm um vocabulário. E se não bastasse
né? Esse tipo de sociedade separada pelo vocabulário, os autores e os poetas, eles também têm um tipo de linguagem que é só deles. Quando eles escrevem livros, textos, né? Eles têm a liberdade poética que a gente chama. Então eles usam, né, metáforas aí, outras palavras que também são variações sociais, né? Uma variação que entra naquele determinado grupo da sociedade. Tá bom? Eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas caso tenha ficado, vocês, por favor, comentem, perguntem. Eu estou à disposição. Eu peço para que vocês comentem o meu vídeo, né? Porque ele conta como uma pontuação do meu estágio. E eu agradeço a todos pela atenção e eu espero vocês numa próxima aula.